Bom dia, Bom dia! sejam todos bem-vindos ao nosso encontro sobre óleos essenciais nas dores de cabeça. Dor de cabeça é um tema bem abrangente, né? Muitas de nós, frequentemente ou raramente, mas de alguma forma, por diversos motivos, mais diferentes causas raiz possíveis, a gente acaba enfrentando dores de cabeça. E geralmente a gente já tem ali alguma medicação sintética favorita, onde você vai ali e né, já usa e resolve pontualmente o problema. Então hoje a gente vai falar sobre como que a gente pode usar os óleos essenciais, tanto por uma questão mais imediata, de alívio imediato, porque é muito ruim, né? Sentir dor de cabeça, a gente acaba ficando super improdutiva, se está no trabalho, ou se a gente está ali com, às vezes, amigos, é uma coisa que deixa a gente bem desconfortável, né? E também olhar, discutir um pouco sobre a causa raiz, porque não adianta a gente ficar com dor de cabeça, ficar tomando uma medicação sintética que vai aliviar ali pontualmente, mas sem a gente entender qual é a raiz dessa dor de cabeça, porque se a gente tem uma dor de cabeça, existe alguma coisa ali, é um sinal, é o nosso corpo falando pra gente que tem alguma coisa que não tá legal, que não tá funcionando 100%, e aí a gente, né, acaba sentindo isso. Então a gente vai relacionar agora algumas causas, né, até para você identificar qual é a dor de cabeça mais frequente e quais óleos essenciais você pode usar para aliviar, para você, né, ter uma alternativa de não precisar ficar indo na medicação sintética. Então, eu sou a Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica, bioquímica, e eu me lembro muito de trabalhar em alguns lugares e indústrias, inclusive, e ter alguns colegas de trabalho, amiga, que tinham dores de cabeça e eles falavam assim: toma duas Neusaldinas. Eles iam logo no double, sabe? Da Neusaldina Não para tem como passar. dar errado, sim. Não tem como dar errado. Só que, obviamente, existem aí todos os efeitos colaterais disso, que inclusive a gente vai até conversar sobre isso. Então, eu, como farmacêutica bioquímica, me sinto muito à vontade da gente vir aqui e falar sobre isso e falar como que esses óleos essenciais podem nos ajudar. Eu sou também aromaterapeuta, sou mãe, uso os óleos essenciais frequentemente, diariamente nos meus cuidados, na minha saúde física e emocional, e também nos cuidados dos meus filhos. Tenho dois filhos, a Lua e o Kai, e aqui, inclusive, tem aqui, né, o tema do nosso encontro e aqui a minha apresentação. Então, essa é a minha família. Esse é o Rafa, o meu marido, a Lua e o Caio, os meus filhos. A Lua está com 3 anos e 9 meses e o Caio está com 10 meses. E eles são bebês naturebas, são bebês que nunca usaram nenhuma medicação sintética, são bebês 100% naturais, desde a troca de fralda deles até tudo que já aconteceu na vida de uma criança de 3 anos e 9 meses, que nós mães sabemos muito bem todos os Acontece desafios muita coisa. diários, né? Então, desde imunidade, respiratório, gripe, resfriado, febre, dor de barriga, machucado, alergia, cólica, dentinho, tudo o que aconteceu e acontece com eles até hoje, eu tenho sempre ali os óleos essenciais em mãos e sempre funciona muito bem e por isso existe o Clube Mamãe Natureba, onde eu compartilho como que eu faço isso para eu ajudar mais mães a poderem se sentir confiantes e terem autonomia para poderem cuidar dos seus filhos também. Oi? Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me Agora ouvir? sim. Tinha dado uma Sim? travada. Uhum. Tá. E junto comigo hoje eu tenho o prazer de conversar com a minha amiga Amanda. Amiga, por favor, se apresente para todo mundo te conhecer também. Então, eu sou a Amanda, eu sou a mãe da Isadora e da Júlia.
A Isa tem 4 anos e a Júlia está com 6 mesinhos agora. Eu sou formada na área de gastronomia, na verdade, sempre trabalhei com alimentação, né, confeitaria, mas desde que eu mudei para Floripa, né, também com a chegada da pandemia, eu senti essa necessidade de autocuidado. E quando a gente tem filhos, a gente acaba indo para esse lado mais natural, né? A gente não quer tratar eles com medicação. Às vezes a gente não se importa tanto com a gente, mas o cuidado deles a gente quer que seja, né, o melhor possível. Então, nessa busca de cuidados para a Isadora, eu acabei me encontrando, né? Eu acabei vendo que os óleos essenciais seriam um grande cuidado para mim, né, como mãe, e como uma pessoa que também tem suas dificuldades, limitações, ansiedades, dores, né? E usando em mim, eu vi a oportunidade de começar a trabalhar com isso, porque a minha ideia é justamente compartilhar isso, essa forma de autocuidado natural para as pessoas, porque acho que às vezes as pessoas não têm nem essa oportunidade, né, por não saberem. E quando a gente começa a usar, a gente vê que é muito eficiente, não é assim, a gente às vezes tem aquela sensação de que é uma coisa um pouco mística, que não, é química pura, né, como como farmacêutica, né, tem muita propriedade para falar isso, funciona e é natural, né, sem nada de efeito colateral, sem sintético, sem coisas que fazem mal para o meio ambiente. Então, eu sou muito feliz, né, agora de estar sendo consultora no Doterra. Eu empreendo também na Sole, que a gente trabalha com pedras e difusores pessoais, mas isso aí, esse tem sido o meu trabalho e eu estou cada vez mais apaixonada. Essas duas são as minhas pequenas e é a razão de tudo isso. E depois que a gente se torna mãe, eu tenho falado muito isso no Instagram, né? A gente muda completamente, porque eu mesma, assim, eu não me preocupava com ter soluções melhores e naturais antes de ser mãe, assim. Eu não tinha, né, grandes problemas também, nunca tive nenhuma doença crônica para que me chamasse mais atenção, mas depois que a Lua chegou, aí muda tudo, tanto a nossa perspectiva de como vamos cuidar dos nossos filhos e também de trabalho, porque essa flexibilidade, a gente poder escolher, acaba, né, sendo muito importante. E a Doterra, ela traz um caminho para gente como mãe. Então aqui a gente convidou vocês, antes da gente entrar no tema propriamente, em trazer alguns números para a gente entender o quão significativos são as dores de cabeça na população hoje, né? Então, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a cada 4 adultos, 3 têm dores de cabeça, sofrem com dores de cabeça, né? Então, cerca de 75% da população numa faixa etária, né, de adultos, vamos considerar de 18 a 65 anos, sofre com dores de cabeça. Então é uma coisa muito comum, imagina, a cada 4 pessoas, 3 pessoas têm essa dor, né? Dentre esse número, dentre essas 75% da nossa população, 30% relatam ser enxaquecas crônicas. Gente, enxaqueca, eu acho que das dores de cabeça aí, né? Porque é muito intenso, né? Geralmente ela inviabiliza a gente completamente, né? A gente fala que a enxaqueca é aquela dor de cabeça que deixa a gente dentro do quarto, trancado, no escuro, né? Exatamente. Senão não passa, né? Então não acaba tem. sendo uma forma muito que realmente deixa a gente, ou a gente cuida disso, enfrenta e resolve, ou realmente a gente vai conviver com uma coisa muito que vai inviabilizar muitas coisas, né, pra gente. E sendo que desses 30% de pessoas que falam que tem a enxaqueca crônica, 4% sofrem disso diariamente ou por mais de 15 dias. Imagina você ficar com dores de cabeça, né, em dias consecutivos e isso de uma forma crônica. Eu costumo falar a frase que pode falar, amiga. E enxaqueca é uma dor que às vezes tem que ir para o hospital, né? A gente fica nauseado, são muitos desconfortos, né? Além da dor na cabeça, tu fica com desconforto nos olhos, então eu não imaginava que tanta gente tinha enxaqueca crônica. Eu tenho algumas mães que
Tem algumas amigas que, pós ser mães, começaram a ter episódios de enxaqueca mais seguido, mas isso também tem uma causa, né? A privação do sono, o cansaço, tudo isso faz com que essas dores apareçam mais seguido, né? Então, por isso que é Exatamente. importante tratar a causa raiz, não só o remédio na hora da dor, né? A gente tem que ter um sono de mais qualidade. Bom, a gente vai falar isso mais para frente, É. mas é um todo, né? Com certeza, amiga. Não, e quando a gente levanta esses números, na verdade, assim, eles são surpreendentes, porque imagina, você pensar que de 4 pessoas, 3 têm dores de cabeça frequentemente, e ainda por cima, 30% dessas 3, né, dessas 3 a cada 4, tem essas enxaquecas crônicas, é um número surpreendente, mas se você for analisar, muitas pessoas em volta da gente têm dores de Dor de cabeça, cabeça. né? Então é uma coisa realmente que a gente imagina que é uma dor forte e recorrente, né? E aí o maior erro das dores de cabeça é a automedicação. Porque acaba que é aquilo que a gente estava falando no começo. Você tá ali com a dor de cabeça, é uma coisa super chata. Às vezes você tem trabalho, você tem compromisso, tem a rotina do dia a dia, e a dor de cabeça é uma coisa que fica, né? Você não esquece daquilo. Eu costumo falar que ninguém é feliz com dor. E aí a dor de cabeça é uma dor que, ó, né, todas as dores são muito desconfortáveis e as dores crônicas principalmente, mas as pessoas acabam até se acostumando a sentir essas dores e, obviamente, elas não são felizes, elas têm menos produtividade, menos disposição, porque não tem como, se tem alguma coisa ali te E a dor incomodando. de cabeça é a mais automedicada, né? Porque é a mais simples, assim, teoricamente, tu chega num lugar e fala, tô com dor de cabeça, alguém vai ter um remédio para te oferecer. Então, acho que é por isso que as pessoas demoram muito a buscar a real solução e saberem o real motivo das suas dores de cabeça, porque vai usando esses paliativos, né? Um remédio aqui, um dia um, outro dia dois, outro dia, quem sabe, um dia antes de dormir, um quando acorda. Então, a dor de cabeça acaba que, como diz ali, a frequência fica maior e a intensidade fica maior. Então, quando as pessoas vão buscar uma ajuda para dor de cabeça, normalmente é porque elas estão com muita dor de cabeça, né? É Então, crônico, né? exatamente, ela vira um problema crônico justamente porque no começo a gente vai medicando, 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 e a gente não sabe qual o real motivo. Então, a importância da gente saber o real motivo, então, né, procurar um médico, ver se essa dor é tensional, se essa dor é hormonal, né, nas mulheres, podem ter muitas causas, né? Pode ser Exatamente. visão também, né? Então, é importante a gente saber a causa dessa dor, né? E não se Exatamente, amiga. automedicar. Porque acaba que é isso que você falou. Se a gente fica nessa automedicação, é como se a gente ficasse só apagando ali um incêndio Sim, ali, né? Você fica naquela panela de pressão, deixando ela ir pegando mais pressão, mais pressão. Então a frequência, a intensidade delas tende a aumentar. E aí até que ela fica, né, tão recorrente ou ela fica tão forte insuportável, né? que você acaba tendo que olhar para isso de uma forma mais profunda, que é o ideal realmente, né? A dor de cabeça a gente pode também chamar de cefaleia, né? Uma nomenclatura mais técnica. Se você for ao médico, provavelmente você vai ter esse tipo de diagnóstico, cefaleia. E aí ele pode vir acompanhado de vários outros sintomas e sinais. Então, a sensibilidade à luz. Eu mesma, quando eu tenho dor de cabeça, eu prefiro ficar, né, num ambiente mais escuro. A luz ela acaba potencializando a dor. Som, cheiro. Eu fico muito enjoada quando eu tenho dor de cabeça, né? Inclusive, eu às vezes até acabo recorrendo a um Zengest também, assim, até adiantando aí o nome de alguns óleos essenciais na nossa aula, porque eu me sinto muito enjoada quando eu tenho dor de cabeça. Então, isso. Você fica irritada, porque é aquilo que a gente falou, não tem como você ter uma dor. Imagina, eu, mãe, uma menina de 3 anos e 9 meses, um garotinho andando a casa inteira de 10 meses, e um monte de coisa para fazer, e o trabalho, e a casa, e todas as responsabilidades que ficam na nossa cabeça permeando o tempo inteiro. E a sua cabeça está doendo? É impossível você ficar relax, né? Você vai, obviamente, ficar irritado, náuseas, vômitos. A queda da pálpebra também é um sinal muito frequente, né? Às vezes você olha para a pessoa, você até fala, tá tudo bem? Ah, não, tô com uma dor de cabeça. Então você já consegue até visualmente, como um sinal, identificar. Essa sensação de latejamento, né? Tem algumas dores de cabeça que você sente ela
Parece que pulsar, né? aquela gente realmente Tá tem pulsando. veia É, aqui, aham. porque você realmente sente, né? E dores mais intensas ao movimentar o corpo. Eu sinto muito, amiga, quando é uma sinusite, principalmente, porque você vai Nossa, abaixando, ai, sim. levanta, e aí Parece naquele que vem movimento junto, né? Parece que vem junto, parece estar assim, o peso. solto, né? É, A aham, cabeça. Aí você. é. E se você tá com dor de cabeça, mesmo que não seja de sinusite, às vezes você vai andar, só de andar assim, você já, né, aquele movimento do corpo, e obviamente isso é super incômodo. Então, aqui são alguns principais sintomas que vêm junto com a dor de cabeça. E aí, como tratar? O como tratar a dor de cabeça vai estar sempre relacionado do porquê A que você causa. está com a dor de cabeça. Exatamente, né, amiga? Então, É, é o olhar para dentro nesse caso, né? isso, exatamente. Essa coisa do autoconhecimento, né? E quando a gente não sabe de onde vem, a gente precisa, né, procurar algum profissional que vá nos auxiliar em relação a isso. Porque a dor de cabeça pode ter muitas causas, né? Aqui a gente botou algumas. Tensão muscular, que, né, aquela dor que às vezes a gente fala que começa aqui embaixo. Nossa, acho que essa é a dor que mãe mais tem, né? Eu, pelo menos, essa dor aqui que vem até a cabeça é a que mais me incomoda, principalmente nessa parte da amamentação, né? Já também adiantando o past tense, eu logo depois de amamentar eu tenho passado direto aqui nessa parte, porque parece que a gente está sempre tenso, né? Tipo, segurando o bebê, enfim. Então, as dores de cabeça por tensão muscular são bem comuns. Estresse, eu acho que é a mais comum de todas, né? Problemas de visão, né? Então é importante também, quando se fala de dor de cabeça, ver se, né, a gente não está com alguma dificuldade na visão. Forçando, né? Exatamente. Ainda mais agora, né? Trabalhando muito no digital, a gente usa muita tela, então, assim, a gente tem grande possibilidade de estar com a visão cansada, né? Resfriado, febre e atenção pré-menstrual, que é a TPM, que muitas mulheres têm essas dores de cabeça por causa dessas trocas de hormônios, enfim. Então, a gente tem que ver qual que é a causa raiz para tratar da forma mais adequada, né? E os óleos essenciais daí entram para cada dessas dores, os óleos essenciais vão trabalhar justamente isso, na causa, né? Não somente na dor de cabeça em si. Exatamente, ele pode ajudar e aí você vai encontrar qual é aquele que vai ser o seu remédio ali para ser o que vai resolver aquela dor naquele momento, mas também ir para a causa justamente para que você não tenha retorno, para que ela não seja recorrente, né? Eu, assim, o dia que eu tô muito nervosa, que eu tô muito estressada, que eu tô muito preocupada, eu, assim, passa um pouco. Parece que até quando você dá aquela certa relaxada pós-estresse, é quando eu venho a minha dor de cabeça. Eu digo que Uhum. ela é sempre meio retardada no sentido de, Sim, assim, né? Vem a explosão, vem aí parece que depois. quando o Uhum. corpo dá uma. Aí eu tenho sempre uma dor de cabeça. E outra coisa, quando eu choro, se eu tenho acontecido alguma coisa, eu tive muito, sabe, se eu, às vezes, enfim, acontece alguma coisa e eu choro, o choro pra mim é sempre uma coisa que causa muita dor de cabeça. Então o meu tá bem relacionado com essa parte de estresse, de tensão, de emocional mesmo, né? Acho que o emocional hoje em dia, assim, cada vez mais, e principalmente nós que estamos aqui nessa sala de Zoom, onde a gente já está relacionado com os óleos essenciais, onde a gente já está aberto a entender o quanto a parte emocional ela tem toda uma manifestação no físico, a gente sabe que o emocional ele é aí É tudo. dirige tudo, né, a nossa É. vida. Então, olhar para essas questões emocionais e inclusive eu sempre falo isso. Nós que estamos aqui, os óleos essenciais podem ajudar muito, demais a gente nas questões emocionais. Então, sentiu que tá tensa, sentiu que tá, né, triste, sentiu que tem alguma coisa ali muito preocupada, a ansiedade, o estresse, eles são realmente fatores que desencadeiam todas essas manifestações das nossas doenças físicas, né? Então, aqui agora a gente vai falar um pouco sobre quais óleos essenciais
você pode usar para cada tipo de dor de cabeça. Mas é muito importante você entender qual é o seu, porque eu sempre falo isso, gente. Às vezes tem gente que fala, o hortelã-pimenta é ótimo para mim. Tem gente que fala, não, para mim é o Deep Blue. A lavanda, o frankincense, porque se você olhar para as propriedades terapêuticas desses óleos, eles são analgésicos, né? Então eles possuem a propriedade e o uso de você usar no caso de uma dor. Mas aí você entender qual que vai ser o melhor para você, vai ser a sua própria experiência. Aqui a gente vai ajudar te dando algumas direções já para você, de repente, já ser mais assertiva. Mas é realmente só a tua experiência, a tua prática, e eu até hoje, assim, eu falo, eu já tenho os meus queridinhos para as minhas dores de cabeça. Aquele que eu falo, nossa, se eu fizer isso, já me resolve, já ajuda. Mas não foi na primeira tentativa. Então, por isso que, né, já esteja com alguns em mãos aí, porque de repente você vai fazer um, viu que não passou, passa um pouquinho, inala o outro, passa o outro, né? Então, aqui o primeiro, né, amiga? A primeira tipo de dor de cabeça que a gente trouxe foi a cefaleia. Isso. Ela Pode falar, amiga, por favor. Eu até ia falar isso, é muito autoconhecimento mesmo, né? Porque às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outras, né? E como tu disse, bom dia, Simone, os óleos essenciais, praticamente, muitos têm essa propriedade analgésica, né? Então, vale testar. E também eu ia colocar aqui para dores de cabeça nas crianças. Não sei se a Lua já reclamou alguma vez de dor de cabeça. Você acredita que nunca, amiga? Então, eu tive uma experiência com a Isadora há pouco. E ela estava com uma sinusite. E eu ia colocar nos slides, mas não deu tempo. O Rescue do Kit Kids, ele é para dores, né? E eu fiquei insegura de usar o Peppermint, porque eu acho eles muito fortes para ela, né? E realmente ela sente incômodo, porque eles são mais... Eles pinicam um pouquinho, né? Sim. Então, eu fiz massagem com o Rescue aqui, assim, tipo, na volta das orelhas, aqui, e nesse lado, aqui no ladinho, sabe? Não cheguei com perto dos olhos. Isso. Guria, ela disse que funcionou. E agora, toda vez que ela sente dor, e daí que ela até cai, ela já sabe que é o azul, ela passa já, e passa nas pernas, e faz massagem aqui, assim, no pescoço. Então, assim, o Rescue tá aí uma dica para quem tem crianças, para dor de cabeça, eu acho que para resfriado, para dores até quando tá com febre, enfim, foi muito eficiente lá em casa. Então, fica a dica aí para alguém ter, se quiser. Amiga, a Isa vai precisar fazer um encontro no Mamãe Natureba, tá? Porque, gente, a Isa é incrível, né? Meu Deus, que consciência, né? Ela é bem, bem consciente. E, nossa, ela tava com dor de ouvido essa semana, a gente passava, agora ela tá fã da Copaíba. Ela disse que ele é um pouquinho apimentado, ela gosta de usar ele antes de dormir. Ela pinga uma gotinha na mão e faz 3 conchinhas. Não quer mais a lavanda, quer a Copaíba agora. Tá vendo como é cíclico, né? Exatamente, é o momento que ela tá vivendo. É cíclico, exatamente. Linda. E aqui, gente, a gente escolheu, falando da cefaleia, né? Pensando até para você identificar qual é o tipo de dor de cabeça que mais assola hoje. A cefaleia, eu tenho bastante esse tipo de dor de cabeça. A minha é desse tipo, inclusive, geralmente. Ela é aquela no olho. Se eu fecho os meus olhos e pressiono assim a parte da pálpebra, parece que eu toco na dor, sabe? Então eu tenho muito claro esse tipo de dor de cabeça, que é a dor de cabeça na região dos olhos. Então, dor dentro ou em torno dos olhos é um indício muito forte de ser a cefaleia, que é o tipo de dor de cabeça mais comum, que é o tipo de dor de cabeça mais padrão, né? Que acaba sendo decorrente de um estresse ou decorrente até, gente, de uma desidratação. A falta de água mesmo, ou a falta de sono, né? Bom, sono é realmente, né? É uma coisa que já que falta, né? Falta, não tem como não faltar. Não, amiga, estamos no mesmo momento, né? E para mim, gente, o frankincense e a lavanda são os meus favoritos para quando eu tô com essa dor. E o que eu faço? Eu pingo embaixo da minha língua.
tanto a lavanda quanto o frankincense. E eu gosto, inclusive, de usar sempre de duas formas. Então, eu pego a lavanda e o frankincense, pingo embaixo da minha língua, pingo nas minhas mãos e faço toda uma massagem no meu rosto. Eu gosto até de passar bastante, assim, chego, deito, né? Tem que ser aquele momento que eu tive 5 minutos de paz para eu conseguir fazer isso de uma forma até bem intensa mesmo. Então eu acabo fazendo assim, eu faço uma massagem na testa, faço umas massagens nas têmporas, eu gosto até assim de fazer uma certa massagem no meu rosto e passo também na região do meu pescoço, porque existe uma tensão, né, obviamente aí que desencadeia a minha dor de cabeça. E como eles são também relaxantes, são óleos calmantes, são óleos suavizantes, então são óleos que ajudam até nessa questão emocional e analgésica. E a copaíba, ela é um óleo super analgésico também, né? Particularmente, eu sou fã da copaíba. Quem me conhece, quem me segue no Instagram sabe que eu uso copaíba todos os dias, mas a copaíba, pra mim, ela acaba não ajudando na dor de cabeça, porque a copaíba, ela tem um padrão de atender mais dores crônicas. Por isso que a gente recomenda muito para dores de articulação, né? Até na artrite, na artrose, porque ela tem um padrão de atender uma analgesia de dor crônica. A dor de cabeça, ela acaba sendo uma dor mais aguda, né? Uma dor de momento mesmo. Então, por isso que, para mim, ela acaba não atendendo muito, mas ela pode ser usada sim, e é interessante que você tenha a sua experiência para que você entenda qual desses óleos essenciais podem te ajudar, né, amiga? Exatamente. Você tem alguma experiência com esses, pensando nesses Olha, três? eu vou ser bem sincera, dor de cabeça é muito difícil ter. Ai, Eu que bom. quase não tenho dor de cabeça. Quando eu tenho dor de cabeça é realmente bem tensional. E eu vou muito assim, Peppermint, Deep Blue e Past Tense. Normalmente são essas minhas escolhas. E a lavanda. Gosto da lavanda também nesse sentido. A lavanda é minha queridinha, na verdade. Tudo que... A maioria das coisas eu consigo com ela. Mas É, quando eu vou pensando assim nas dores de cabeça, eu sempre vou bem no mentolado, sabe? Peppermint, é, Deep Blue, porque Past eles Tense. acabam sendo mais refrescantes, né? Exatamente, pela refrescância. Eu acho que é onde eu me É, sinto mais confortável. alivia, né? Você sente que Isso, alivia. exatamente. Então, assim, pensando nesse tipo de dor de cabeça, esses três óleos essenciais, eles podem ser bem interessantes. Mas não quer dizer que se você tem um tipo cefaleia e usa um hortelã-pimenta, não vai resolver. Então, isso vai muito realmente de você ir experimentando. De uma forma geral, esses três óleos essenciais são bem aplicados para esse tipo de dor de cabeça. E aí, você pode fazer o uso interno, porque todos os três têm autorização para você ingerir, mas você pode aproveitar e fazer uma massagem nos ombros, no pescoço, nas costas, no próprio rosto, aonde você sente que mais você, né, é mais na lateral, é mais na testa, é mais frontal. Você pode também aplicar nos pulsos, nos punhos, nas mãos e fazer uma inalação. Eu sempre faço meio que tudo. Eu tomo, eu faço a massagem e eu inalo, porque tudo isso vai em conjunto ser mais eficiente, fazer com que você tenha ainda mais efeito, né? Quando a minha dor de cabeça é emocional, que eu vejo que alguma situação me deixou ansiosa, o frankincense eu pingo e gosto de pressionar ele no céu da boca. Foi tu que me deu essa dica, eu acho. Parece que daí eu acho que ele traz aquela paz, né? E ajuda. Quando eu vejo que é uma coisa bem emocional, bem de ansiedade, assim, né? Eu gosto do frankincense. Não, assim, faz uns 2 dias, a lavanda pra mim, gente, pra ansiedade é uma coisa impressionante, assim, né? Até vou colocar no slide anterior aqui pra gente olhar pra eles. A lavanda, quando eu tô me sentindo ansiosa, tipo assim, nossa, eu tenho um monte de coisa pra fazer e as crianças estão a milhão, assim, ou seja, não vai dar pra eu fazer porque eu tenho que acalmá-los, ficar com eles, eles estão, né, exigindo mais atenção do que o normal.
quando eu tô nesse momento, nesse lugar, amiga, do tipo assim, nossa, tem um monte de coisa pra eu fazer, mas não dá pra eu fazer, eu vou na lavanda. Porque daí eu sei que antes de eu já ficar ansiosa, porque você, né, obviamente fica ali com aquela pressão do eu tenho que fazer, mas não dá pra eu fazer. Aí eu já pego a lavanda, o Rafa até já sabe. Eu já pego a lavanda, já pingo uma gota embaixo da minha língua, já tomo um copão de água, porque ela já trabalha muito essa parte de ansiolítica mesmo. O frankincense, gente, ele funciona muito bem pra mim quando eu me sinto agitada. Sabe quando você. Não é nem uma ansiedade, é uma agitação mesmo, né? Às vezes você tá correndo com muita coisa. Inquieta. Uhum. Inquieta, sentimentos de inquietação. O frankincense, ele vem muito bem pra mim. Então, né, é legal você se conectar com esses tipos de experiências, porque de repente, quando você se sentir assim, você até age de uma forma mais proativa, mais preventiva para você realmente, né? Quantas dores de cabeça eu com certeza não deixei de ter, porque num momento como esse eu já fui ali, já tomei a minha lavandinha antes, já fui, né, antes, já fui Já de uma forma preveniu, sim. exatamente. O segundo tipo de dor de cabeça é o tipo tensional, que é um tipo que a gente fala que é essa pressão na testa mesmo, né? Então é aquela parte aqui de cima. E aí, nesse caso, os mentolados, né? Os óleos essenciais mais refrescantes, eles vão ser mais eficientes para esse caso, né, amiga? Exatamente. Essa é a minha maior dor de cabeça, é essa, é tensional. Então, é bem isso. Eu gosto muito do peppermint, né? Gosto da Deep Blue também. O eucalipto, ele também vai para essa parte, ele é também o óleo do bem-estar, então ele vai trabalhar todas essas tensões, né, também de fundo emocional. Então, assim, a dica, eu gosto sempre de massagear, né? Tipo, botar a gotinha, inalar, botar nas têmporas e daí vir massageando assim de dentro para fora, de dentro para fora. Porque daí parece que dá uma relaxada. Então, se puder já massagear ombros, costas, tudo isso vai fazer com que relaxe melhor, né? Sempre tomar cuidado com os olhos, porque como eles são bem Fortes. refrescantes, É. exatamente, fortes. Até a própria Deep Blue, às vezes, quando a gente passa, eu falo, lava a mão a sequência, porque às vezes a gente esquece, vai, né? Porque Ou como é pega uma... uma toalha, amiga. É bem eficiente pegar uma toalha e tirar, né? Ou quando você for lavar a mão, lava com bastante sabão também, Sabão, porque a água isso, só propriamente ela não vai pode tirar. até espalhar, né? Mais. Então, Porque como a gente está com a região incomodada, eu já cansei de às vezes ver, quando eu ver, eu tô com a mão no olho e, nossa, normal. arde mesmo. Então, É, assim, é. essa parte dos mentolados para atenção, eu acho que eles são, nossa, perfeitos e muito eficientes, muito rápido. É quase instantâneo. Tu É. faz, é muito rápido, não demora nem 5 minutos, já tá o alívio. E se precisar, vocês podem repetir isso várias vezes, né? Tipo, tá com dor de cabeça, fez, daqui a 2, 3 horas aquele incômodo voltou, Faz de faz novo. novamente, não tem problema. Então, É. E, é, sa- é e- e sabe o que, amiga? Por exemplo, a de tensão, né? Toda vez que eu tô com essa de tensão, eu faço também o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele é um queridíssimo na dor de cabeça. é, Eu tenho muitas clientes que relatam que, nossa, melhora na hora, é maravilhoso. Então, né, às vezes você tá assim, por exemplo, num salão, igual eu tô aqui no salão de beleza da Fê. Às vezes eu tenho alguém do seu lado que tá com dor de cabeça, o hortelã-pimenta é bem assertivo. Você fala, ai, toma aqui, pinga uma gota na mão. Aí a pessoa fica até impressionada, porque passa um pouco, ela fala, não é que passou mesmo, menina? Meu Deus. Então é uma forma ótima, mas eu gosto muito, nesse caso, de combinar. Então o que que eu faço? Eu gosto da lavanda com o peppermint. uhum. Então você Perfeito. pega, é perfeito. Até para quem tem cólica, né? A gente usa muito Uhum. essa sinergia de lavanda com hortelã-pimenta, porque tem aí o hortelã-pimenta, ele é super analgésico também, né? Tanto é que o hortelã-pimenta ele é usado para dores musculares, né? Então, quem não tem o Deep Blue, o hortelã-pimenta pode ser excelente para as dores musculares. Mas aí você pode fazer esse tipo de ação, de mistura e faz essa massagem aí no rosto. O eucalipto, até para quando a gente usa muito ele na parte respiratória. E a respiração, ela tá completamente relacionada com as dores também, obviamente. Então é interessante você usar ele no banho,
Sabe, gente, uma coisa que eu tô fazendo muito? Tem uns 2 dias já. Eu tava sentindo o meu couro cabeludo meio coçando, meio sensível, sabe? Eu tô Uhum. usando hortelã-pimenta no banho, no próprio shampoo. Eu coloco uma porção do shampoo na minha mão, pingo uma gota do hortelã-pimenta e é bom que ele refresca. É. E eu já não tô mais sentindo essa sensibilidade que eu tava sentindo no meu couro cabeludo. E também você já tem um banho aromatizado, então É, você já fica uma mais, delícia. né, energizada e você também sente um frescor assim no cabelo. Nossa, que delícia! Tô adorando fazer isso. Tanto é que eu tô deixando um peppermint dentro do banho, Banho. dentro do box, porque eu tô usando em todos os meus banhos. Tá sendo uma delícia. Então aqui tem essas opções para você ir para essa parte mais tensional da dor de cabeça. Beleza? Gente, vocês estão acompanhando, tá tudo certo? Eu tô aqui de olho no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Estresse. Quem não, né? É, as dores de cabeça. Acho que essa é quase que, né, diária, né? Ainda mais assim, a gente, né, tá voltando de um momento pós-pandemia. Eu acho que eu ainda sinto muitos efeitos da pandemia, né, nisso das dores de cabeça de estresse. Então, acho que, bom, eu ia falar, os cítricos que estão aí são só os meus favoritos. A laranja é que tá aqui no meu difusor e a bergamota é um óleo que me salva muito na questão da ansiedade, né? Bergamota e cipreste é a minha dupla imbatível para ansiedade mesmo. Eles acho que eu usei muito no início da gravidez, né? Que eu tive minhas questões assim, dificuldade, a bergamota e o cipreste me ajudam muito. Então, para o estresse e para essa questão bem emocional, a melhor forma é né, 4 ou 5 gotinhas no difusor. Quem tem difusor ultrassônico aí pode daí deixar rolando, porque vai ajudar justamente a trazer essa calma. O cedro que está aqui é um óleo aterrador, então vai te trazer de volta para o teu ponto de equilíbrio. Então, o difusor ou, né, pingar as gotinhas na mão e fazer aquela conchinha assim, inalar bem profundamente 2 a 3 vezes e pode repetir várias vezes ao dia, uma vez com cada óleo. Enfim, vocês podem ver bem o que vocês estão sentindo, né? E eu gosto muito também de aplicar nos pulsos, assim, como um perfuminho, sabe? Então, eu aplico uma gotinha aqui, sinto o cheirinho, inalo, e aquele cheirinho fica ali. E o colar difusor que é Tatá também é uma ótima alternativa para quem, né, precisa, coloca a gotinha para sair de casa e fica perfeito. O... a bergamota, gente, ela é um óleo, ela dos cítricos, né? Ela é um óleo que é muito diferenciado, porque além dela deixar a gente alegre, então ela trabalha esse jogar o estresse, né? A gente fala que a bergamota, ela tira os fardos das nossas costas. Então, se você está se sentindo muito sobrecarregada, muito pessimista, por exemplo, a bergamota é um óleo que ajuda muito, né? Eu sempre falo, a bergamota, para vocês não esquecerem, é o óleo do copo meio cheio, né? Aquela parada que a gente fala, quem é você? Você enxerga a vida. Quando você olha um copo pela metade, você enxerga ele meio cheio ou meio vazio? A bergamota é um óleo que vem trazendo essa visão mais otimista, né? De tirar os fardos. Então, por isso que ela é muito boa no estresse. E ela também tem linalol, que é o mesmo composto químico da lavanda. Por isso que ela vai ter aí todo esse efeito ansiolítico, analgésico, por isso que a bergamota pode ser uma ótima opção. Gente, eu tô usando muito o cedro no difusor nos últimos dias, muito. A Lua tava com uma tosse muito forte, até comentei na aula de respiratório que eu e a Renata fizemos na quinta-feira. E ela tá ficando em casa. E criança em casa, quem é mãe sabe que muda toda a rotina da casa, né? Outra coisa, a criança ir pra escola e a criança ficar em casa. Então eu tô usando muito, muito o cedro e eu amo misturar o cedro com a laranja no difusor, né? Eu até quem já tá mais tempo comigo aqui sabe que eu adoro misturar o cedro,
a laranja, a lavanda e o juniper berry, que é o zimbro. Esses 4 óleos essenciais à noite eu chamo de sonhos relaxantes, assim, né? Noite repousante, porque ele traz toda uma doçura para a criança que tem medo da noite, terror noturno, pesadelo. Essa sinergia é ótima. Então, o cedro e a laranja, ela tem uma combinação de aroma que fica uma delícia. E além de ser super calmante, aterradora, ela também é uplifting, né? Que a gente fala que é de melhorar o nosso humor, de elevar o nosso humor. Então, aqui são outras opções maravilhosas. Sinusite. Na quinta-feira, a gente falou uma sinergia de sinusite, né, amiga? Que é maravilhosa. Se você não Isso, viu, abre o e-book que está no grupo que a gente isso. mandou na quinta-feira. Mas o Peste Tense, amiga, eu sou Para suspeita. mim, eu também. O Pestense para a questão de sinusite, eu acho ele aí que ele é prático, né? Porque tá ali a mistura tudo. Ele tem o White Green, que é um óleo muito analgésico, muito poderoso, que é um óleo que não tem aqui no Brasil, né? E eu acho que ele é a chave dessa para essa Qual, pra amiga? esse O Wintergreen Wintergreen. tem no Brasil, Isso. tem no Brasil Ah, sim. tem? A Tem. Bronte tem? Ele tem. Ele é um que tem a tampa igual do Deep Blue. Ah, Ele é de 15 ml, ele tem um rótulo vermelho, meio rosa, assim. é. Ele é tipo uma cânfora, né? Aí Isso, tem sim, é ótimo. ele é super analgésico, né? Então, para a questão da sinusite, eu gosto muito do Past Tense porque eu acho ele prático e ele é bem forte, né? Assim, É. tem gente até que tu pode até diluir ele, na verdade, né? Porque ele vem aí o mix de óleos é concentrado, não é a versão touch. Então, se quiser diluir em 2, 3 potinhos, mas eu tenho usado concentrado mesmo nas questões de sinusite, ele é, para mim, o mais eficiente. Eu gosto muito. Para mim também. Eu, no encontro que a gente fez quinta-feira, sobre respiratório, a gente colocou uma sinergia muito boa, que mistura frankincense, zengeste, mistura hortelã-pimenta, melaleuca e o lime. Se você não viu essa sinergia, vai lá no e-book do respiratório que tá lá e é muito boa. O meu marido particularmente ama e ele sofre há bastante tempo de sinusite. Eu não tenho muita, graças a Deus, porque, gente, eu acho a dor de sinusite uma das dores, nossa, assim, eu acho péssima. Sinusite é uma coisa que nenhuma dor é boa, é óbvio, mas É, a sinusite, pra mim, é muito ruim. não, fica essa região, a gente parece que fica bloqueado, né? A gente perde olfato, a gente perde paladar, a gente perde Aqui eu os sinto muita movimentos da dor aqui. cabeça, parece que tu não consegue virar, né? Então ela é É. muito incômoda mesmo. Muito. E o Past Tense é maravilhoso. Aí o que que eu faço? Eu deito e eu faço uma massagem no rosto, assim, bem jogando fora aquela dor, sabe? Na testa, passo em volta da orelha, passo bastante assim no pescoço. Eu uso muito do Past Tense, é uma sinergia maravilhosa. E eu uso para sinusite, mas você pode usar ela para enxaqueca, você pode usar ela para dores de tensão, até para muscular, assim, se você tem alguma dor muscular, é ótimo também, né, amiga? O meu pai teve uma crise de ciático, ele gastou um Fast O Tense braço. inteiro. Era o único óleo que tirava a dor dele. Era o único jeito dele conseguir caminhar, foi o Fast Tense. Tanto que em 10 dias de crise, ele usou o vidro inteiro, porque a gente pensa que ele tentou tudo que vocês possam imaginar, sintéticos, não sintéticos. A única coisa que fazia ele levantar era o Fast Tense. É muito forte. Ele fazia massagem em toda essa região aqui da perna, então ele é muito eficiente para essas dores bem agudas mesmo, né? Ele é bem rápido e super funciona. Eu gosto muito. E numa crise de sinusite que eu tive uma vez, tanto é, gente, que eu falo assim, ó, eu não fico sem peste tense real, assim, ó. Tipo, o meu tá acabando, eu já peço outro. É o óleo que, tipo, eu não uso muito, graças a Deus, porque, né, eu só uso em dor, mas se eu vejo que ele já tá acabando, eu já peço, porque eu não corro o risco de ter uma dor de cabeça, de ter uma sinusite e não ter esse óleo na minha mão. É um óleo, amiga, que eu deixo na bolsa, porque eu tenho medo É, de ter uma e não tá com ele, sabe? De chorar de não estar com ele. eu tenho clientes que compram ele todo mês. Ele é um óleo Todo mês. Eu tenho maravilhoso. clientes que compram todo mês, tipo assim,
para ter em casa, um trabalho, porque elas falam que é muito... ele é muito eficiente mesmo. Ele é muito bom. Teve no Bogo, né? O Past Tense. Foi o que esgotou mais rápido, né? Foi o segundo dia, foi voando. Ó, a Vivi comentou que para sinusite ela tem usado a sinergia. Vivi, a que eu postei lá lá no aula de respiratório. Gente, o Rafa ama essa sinergia. O Rafa, tipo, a sinusite dele, ele já faz a sinergia, ele fala que a melhor coisa para ele é essa sinergia. Mas por isso que é muito individual, porque eu particularmente prefiro o Past Tense. Então, se eu tenho sinusite, eu vou mais no Past Tense, mas o meu marido, por exemplo, vai naquela sinergia. Por isso que é experimentar, é o testar que vai fazer você entender o que vai funcionar melhor para você. Show, Vivi, que bom que para você tá ajudando, fico muito feliz. Essa, a gente colocou aqui, essa é a sinergia que a Vivi comentou no chat agora. É o frankincense, o lime, que é o limão Tahiti, o limão da casca verde, a melaleuca, o zengeste, né? E é tão louco porque o zengeste é digestivo, né? E aí ele tá aí nessa sinergia por conta dele ajudar muito na expectoração mesmo, né? Vocês sabem, meninas, que quando a lua tá muito encatarrada, eu pingo o zengeste no umbigo dela. E eu sinto que ele expectora de um jeito muito forte, assim. Então isso pode ser também uma recomendação para você. E o hortelã-pimenta. Aí você coloca 5 gotas de cada um num frasco de 5 ml. Você pode até aproveitar um frasco de 5 ml se você tiver uma melaleuca de 5 que acabou. Aí quem tem um kit Brasil, acabou a melaleuca, já pode ser o zengeste, hortelã-pimenta, o frankincense. Aí você pinga, coloca 5 gotas de cada um deles, completa no óleo de coco e faz uma massagem aí no pescoço, ao redor da orelha, na testa, nos seios nasais, né? Ele acaba sendo menos forte mesmo, né? No sentido de o Past Tense ele é mais forte. Então, nas crianças, essa sinergia acaba sendo mais fácil de usar, porque o Past Tense, quem tem Past Tense aqui, gente, comenta no chat, o Past Tense é bem forte, né? Enxaqueca. Esse, amiga, aqui, ó, é esse aqui, o Wintergreen. Enxaqueca. Gente, se eu tô com enxaqueca, sabe o que eu faço? Uma massagem com Deep Blue pomada no rosto. Mas aí eu tenho que ficar de olho fechado por uns 5 minutos, mas ó, eu juro pelos meus filhos que é impressionante. Eu tô com enxaqueca, eu falo pro Rafa, eu falo, me dá 15 minutos. Eu sento, eu deito na cama, mas eu faço uma massagem com Deep Blue que eu fico até, depois me dá até, imediatamente depois da massagem, eu fico até meio, falo, ai meu Deus, será que eu exagerei? Porque eu sinto o rosto pegando fogo, assim, né? Aquela sensação de quente frio. É forte, mas é impressionante. É papo de 15, 20 minutos. Eu falo, gente, como é que pode uma coisa dessa ser tão eficiente? Eu amo a pomada do Deep Blue, mas eu até queria comentar com vocês fazer uma inveja para vocês. Não tem no Brasil ainda, mas espero que tenha em breve. Esse aqui é o Deep Blue com a copaíba, tá vendo? Então ele vem nessa versão stick, que a gente fala, que é essa versão de roll-on, como se fosse um desodorante. Sim. Que é maravilhosa, porque você não precisa nem sujar as suas mãos, né? Então você pode, passar assim, gente. Isso aqui, eu e o Rafa. É uma maravilha. É uma maravilha. Então, se você, né, a gente ainda não tem essa possibilidade no Brasil, o que você faz? Para as dores musculares, articulares, para enxaqueca, você coloca uma porção da sua pomada, do Deep Blue Rub, que é a pomada, e pinga o copaíba em cima. Aí você faz e mistura até que essa maravilha chegue no Brasil e vocês possam também ter na casa de vocês. Eu e o Rafa, a gente fica toda hora subindo ele no máximo, assim, para ver o quanto tem ainda, sabe? Eu falo, ai, Rafa, meu Deus, que escassez que a gente tá com esse Deep Blue aqui. Mas é porque... apegados. Super. Então fica na bolsa, eu já até deixo aqui e a gente briga por causa dele. Eu tô com uma tendinite aqui, na verdade eu já tinha há muito tempo, na época da Eurofarma, quando eu era farmacêutica industrial, eu já tinha. E depois que eu me tornei mãe, eu tive muita dor no pulso de ficar segurando as crianças, digito, fico muito no celular, né? E aí eu uso muito no braço, assim, eu passo, é uma maravilha. Mas se eu não tivesse isso, eu estaria com o meu Deep Blue Rub na mão.
O Intergreen, gente, é esse óleo aqui, que ele parece uma cânfora mesmo. Na hora que você sente o cheiro, assim, ele tem... O Deep Blue tem o Intergreen. Tanto é que se você sentir o cheiro, você vai falar, tá no Deep Blue. É bem rápido, você já vai relacionar. A minha avó, amiga, que tem muitas dores musculares mesmo, nas costas, né? Reclama muito de dor. Eu dei o Intergreen pra ela e ela ama. Ela gosta mais até do que o próprio Deep Blue. Ela vai nele. E o meu pai, ele tem um problema de ligamento, que o meu pai, ele não consegue fazer assim com as mãos. O meu pai, ele tem a mão meio, ele não consegue esticar. Esticar bem. Quando ele era criança, ele caiu e cortou, ele estava segurando umas garrafas de vidro e cortou a mão toda. Ele de uma forma leiga, fala que o médico, em vez de ligar os ligamentos, ele amarrou. Então, ele não consegue fazer assim. Então, ele tem a mão assim. Então, ele sente dor, né? E tá ficando mais velho, sente mais dor. E aí, eu dei Intergreen pra ele também. Ele adora, fica até no carro dele lá. E aí, ele vai passando sempre que ele tá ali. Então, pode ser opções para tudo isso. Para articulação, para muscular, e as enxaquecas, elas costumam ser muito atendidas, muito resolvidas com esses 3 óleos essenciais aqui maravilhosos, né, amiga? Isso, exatamente. E como diz ali, né, a enxaqueca é multidisciplinar, né? Então, se tiver enjoo, pode ir no Zengest, né? A manjerona também é um óleo que funciona, que eu gosto muito para essas questões. Eu comprei para minha Cinedia, né, no parto, e eu gosto de usar ela para essas questões analgésicas também. Ela tem essas propriedades. E a enxaqueca, o bom é tratar multidisciplinar para ela não voltar, né? E acho que a principal causa delas é o estresse, né? Então, aí, aqueles óleos que a gente falou anteriormente, né, como prevenção, são bem importantes. São realmente maravilhosos. Hormonal. Me fala aí, meninas que estão com a gente online, vocês têm problemas hormonais? TPM, cólicas, dores de cabeça naqueles dias, menopausa, climatério. Hoje mesmo eu estava vindo aqui para São Paulo no carro, aí uma cliente me mandou mensagem falando que ela tá com 52 anos e ela tá com a síndrome metabólica, né? Pré-climatério e tudo mais. E aí ela tava falando, ai, Thaís, eu preciso trabalhar essas questões hormonais e tudo mais. Gente, eu não consigo pensar em outro óleo. O primeiro que eu penso é o Claire Calm. É o primeiro que eu penso, porque se você olha para a composição dele, ele foi perfeitamente desenhado para as mulheres. Tanto é que se você olhar aqui tá escrito, ó, doTERRA Woman, que é mulher. Então ele é um mix. Pode falar, amigo. Eu usei ele na tua casa uma vez. Foi inclusive o mês que eu engravidei da Júlia, porque eu não tenho mais ciclo menstrual já faz muitos anos, né? Desde a Isa. Isso, porque eu como amamentei a Isa até os 3 anos quase, eu fiquei sem menstruar esse período todo, e quando eu voltei, 2 meses depois, eu engravidei, né? Então, eu não tenho tido ciclos menstruais, mas a questão hormonal do parto e do pós-parto, né? É uma questão que acontece. E eu uso bastante o gerânio, né? Mas quando eu usei Clare Calm na tua casa, no mês que eu estava com cólica, ele é impressionante, realmente. Ele é muito eficiente. Nas minhas, eu não tenho muitas cólicas, mas no meu pós-parto do Kai, eu tive umas cólicas que eu nunca tinha tido, nem no da Lua eu tive tanta cólica. E o Clary Calm foi excelente. Então, o que eu fazia? Passava no baixo ventre, passava até na lombar também, que eu sentia bastante dor, assim, sabe, atrás mesmo, como se fosse rinha, assim, sabe, de cólica pós-parto. Ele me ajudou muito. E se você tem cólica, TPM, até para a parte emocional mesmo. Se você tem alguma parte de menopausa, gente, calorão, regulação hormonal. Se você tá querendo trabalhar a parte de regulação hormonal para fertilidade. É isso. O Clary Calm, ele é o blend da mulher. Então, se você precisa de suporte hormonal, mulher, falou de questão de mulher,
Tenha o Clary Calm. Eu tenho uma experiência muito positiva com o Clary Calm com a minha irmã. Quem também já me ouviu aí falar outras vezes, provavelmente já conhece. A minha irmã do meio é endometriose, Simone. Clary Calm e Clary Sage. O que eu sempre gosto, assim, endometriose. Se fosse comigo, eu ingeriria o Clary Sage e passaria tópico o Clary Calm, porque o Clary Calm é só tópico, né? O Clary Calm é tópico aromático, a gente não pode ingerir. Mas aí eu faria o quê? Eu uso diário do Clary Sage, faz por um mês, para você ver, e aí de repente você já repete um exame, e aí você vai sentindo. Então, o que eu sugiro? Clary Sage diário, aí você pode usar ele antes de dormir. Gosto antes de dormir, acho ótimo, porque ele também é bem calmante, então até você dorme melhor. E o Clary Calm eu usaria 2 vezes no dia. Eu recomendo para as minhas clientes deixarem do lado da cama. Acorda, já passa no baixo ventre, já passa nos pulsos, passa nos tornozelos, passa nos pontos reflexos do reprodutor. E aí você usa ali todos os dias. A minha irmã do meio, ela já estava querendo engravidar há anos. E aí ela começou a fazer os exames, o médico até falou para ela, ó, aparentemente tá tudo bem. Fica mais um ano aí na tentativa orgânica, se não der certo a gente vai pensar em a outra intervenção. E aí eu engravidei, ela ainda falou pra mim, irmã, que legal que você tá grávida, mas eu queria tanto engravidar também, aí eu dei o Clary Calm pra ela, eu peguei o meu e falei, tó, irmã, usa, todo dia. Gente, sem brincadeira, em menos de um mês a minha irmã engravidou. Assim, tanto é que ela nem é muito ligada, ela nem é disciplinada com os óleos essenciais, mas isso daí foi uma coisa que super marcou ela, porque atendeu uma necessidade dela que estava ali, né? Ela queria muito e foi uma coisa muito fácil que aconteceu na vida dela. Então ela é bem grata ao Clary Calm. E a minha mãe teve muito caso de calorão da menopausa. Ajudou muito ela nem usa mais hoje, porque meio que superou já. Mas então, se você é uma mulher que tem questões hormonais, cólica, TPM, e climatério, e endometriose, falou de mulher, falou de reprodutor, Clary Calm. Inclusive, a salvia esclareia e o gerânio são óleos tão bons quanto que estão dentro do Clary Calm. Por isso que a gente até fala para ir no Clary Calm, né? Mas que são óleos que podem ajudar muito também. Inclusive, esse mês, se você processou seu pedido de 250 PVs, você ganhou um monte de coisa, né? Inclusive o Salubelle e o gerânio. Exatamente. Então, se você ainda não processou, é uma oportunidade que você tem de ganhar, até porque o Salubelle e o gerânio são óleos bem valiosos. Então, ganhar é maravilhoso. O gerânio deve ser alguma coisa em torno de uns R$180, mais ou menos. 185 por aí, eu acho. Então, né, e o Salubelle, então, é um óleo bem caro, bem valioso, bem raro. Então, é maravilhoso você poder ganhar. Então, se você puder, faz um pedido maior esse mês, investe, pega com a tua vizinha alguma coisa que ela quer, pega com a tua amiga, dá de presente, porque aí você consegue ganhar esses presentes aí super maravilhosos, super valiosos. Eu tô aqui no salão de beleza da Fê hoje, né, aqui em São Paulo. A Fê, ela usa muitos óleos e deve usar muito gerânio, né? Não, o salão dela é só gerânio. Pro cabelo ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu fiz um post ontem até no meu Instagram sobre óleos essenciais nos cuidados capilares, e o gerânio é um dos mais maravilhosos para hidratação, para brilho. O gerânio é bom para pele, né? Quando eu comprei o gerânio, eu morava no Havaí ainda e eu usava ele no meu pós-banho, porque eu queria alguma coisa para cuidar da pele mesmo, deixar a pele mais saudável, com um brilho, né, bonito, e o gerânio é o óleo para isso, maravilhoso. Tá bom? E aí, digestório, tem muita gente que tem dor de cabeça por fundo digestório, né? O sistema digestório é tudo, né, gente? É o nosso cérebro primitivo, é o nosso primeiro cérebro, a primeira parte que forma do nosso corpo quando a gente tá lá na barriga da nossa mãe é o digestório. Não tem jeito, parte hormonal, o digestório está completamente relacionado. Se você não tem um digestório saudável, muito provavelmente você não tem uma vida saudável, de todas, né, de uma forma geral.
Os dois óleos essenciais para digestório é o Zendocrine e o Zengest, Zengest. É. né? Eu sempre Não falo, tem erro, né? Pinga uma gotinha e pronto. sublingual, ou uma cápsula Na cápsula vegetal, vegetal. ou você pode tomar um pouco de água, aí você pode avaliar como você quiser. O Zengest, eu sugiro ele mais para uma questão, tipo assim, você tem uma gastrite, um refluxo, né? Uma parte mais, um problema mais crônico, e até é imediato, né? Comeu alguma coisa, não fez bem, ressaca, tomou um Ressaca vinho. pós-festa, alguma coisa que não caiu bem, ele é muito eficiente, né? Super, né? É maravilhoso. O Zendocrine, a gente fala que ele é o primo rico do Zengest, mas ele vai mais para a parte também de reestabelecer o digestório, mas para uma parte até mais desintoxicante. Ele tem ótimos efeitos para liberação de metal pesado. Então, se você tem um acúmulo de carga tóxica, que nós mulheres sofremos muito com isso, né? Porque é muito esmalte, é muito produto para a pele ao longo da vida toda, é muita maquiagem, e isso é um acúmulo de carga tóxica que faz impacto diretamente no nosso hormonal, porque essa carga tóxica que a gente acumula ao longo da vida toda, ela funciona enganando os nossos receptores hormonais, a gente chama isso de disruptores hormonais. E o Zengest, o Zendocrine principalmente, ele vem ajudando o nosso corpo a fazer um detox bem profundo. Por isso que mulheres, quando alguma cliente vem conversar comigo e ela quer falar sobre fertilidade, por exemplo, eu gosto muito de usar o Zendocrine com o Clary Calm ou o Clary Sage junto, porque o Zendocrine vai limpar o corpo dessa mulher, porque muitas vezes a mulher tá com dificuldade de engravidar, porque ela tá com uma parte hormonal completamente desregulada, tudo maluco. E aí você fazer essa limpeza, você dá suporte para os teus hormônios funcionarem de uma forma mais saudável, mais regulada. Equilíbrio hormonal tem muito a ver com a toxicidade que a gente tem aí na nossa pele, né? No nosso corpo, de uma forma geral, aliás. Beleza? Essa parte da água para dor de cabeça é uma coisa impressionante. Eu tenho, né, um tio que ele é do Nordeste, e ele falava isso, assim. Você falava, ai, tô com dor de cabeça, ele falava, toma É verdade. água. E Água é isso vida, né? Água é tudo. Não adianta a não gente. adianta. Água, 2 litros de água no dia para tudo funcionar, né? Até o nosso humor, até o cansaço, tudo. O que dirá, né? As dores de Intestino, cabeça, intestino precisa, né? Água é fundamental. água é isso. Tem que tomar bastante água. E se você tem dor de cabeça, com certeza, reforça aí, toma bastante água, que com certeza isso vai ajudar. Ó, a Van até escreveu aqui no chat que a prima dela também engravidou usando esse protocolo que a gente falou, e mais alguns outros, né? Que é sempre isso, vários, mas esse protocolo já ajuda muito. Estilo de vida é tudo, né, gente? Na dor de cabeça aqui também. Então, você identificar qual que é a causa da sua dor de cabeça, olhar para a tua alimentação, a frase que a gente fala o tempo todo, descasque mais, desembale menos, tenha uma alimentação mais energética, né? Qual que são os alimentos que oferecem energia? As frutas, os legumes, as verduras. Abrir um enlatado ou um pacote de bolacha é um alimento com uma vibração energética lá embaixo, não tem energia. É um alimento, eu falo muito isso pra Lua. Lua, eu quero um biscoito, uma bolacha, alguma coisa. Eu falo, Lua, é gostoso, mas não vai te dar energia, filha. São alimentos que só enchem a tua barriga, eles não dão energia e a gente precisa de energia. Sem energia a gente não faz nada. Procura apoio psicológico, porque a parte emocional é super importante, né? Fala, conversa direto com o nosso corpo físico, pratique atividade física e durma bem. Se você fizer essas 5 coisas aqui, com certeza você vai reduzir muito o número de dores de cabeça que você tem e vai melhorar a sua vida como um todo, né? Isso, e os óleos essenciais entram em todas essas 5 coisas, né? Então, para dormir bem, a gente tem a lavanda, para dar aquele ânimo para os exercícios, o hortelã-pimenta, o Motivate. Então, assim, como os óleos essenciais, às vezes a gente tem que ver a amplitude deles, né? Então, assim, a gente fala de um remédio. O peppermint serve para dor de cabeça, sim. Quando a dor de cabeça passou, ele vai servir para te dar disposição, para melhorar a respiração, para te estar fazendo uma atividade física com uma resposta do corpo melhor, né?
Então, assim, eles são muito amplos, né? Então, por isso que a gente sempre fala que ter a farmacinha natural em casa vai servir para tudo, para a hora da dor, mas também para a hora do O dia a ânimo. dia. Exatamente, exatamente, para o dia a dia. Perfeito, amiga. É isso. Gente, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Pode perguntar. A gente está aqui para trocar um pouquinho. Obrigada a você, Simone. Amiga, muito grata. Eu que Foi agradeço. Obrigada a todo mundo que esteve aqui agora nesse sábado. E qualquer dúvida que sabadão. vocês tiverem, a gente está à disposição. Podem nos chamar. Com certeza. Não hoje, não agora, porque eu tô aqui, agora eu vou ficar aqui no salão. Inclusive, quem for de São Paulo quiser vir aqui trocar uma ideia, a gente vai fazer um workshop também sobre óleos essenciais no separadores de ponta. E então a gente vai ficar aqui, mas assim que eu puder, a gente sobe essa aula, grava, deixa no YouTube, manda o link e manda o e-book para vocês. Meninas, Fechou. muito grata pela Obrigada, gurias. participação de vocês. Obrigada, tá? Obrigada, amiga. Tamo juntas. Beijo. Um beijo, meninas. Bom sábado. Bom sábado, bom final de semana. Fique com Deus. Um beijo.